Continuando, então, aqui na página 73, nós temos a produção de texto, que é uma história com base em tirinha. O que nós vamos fazer? Nós vamos escrever um texto aqui, olhando as figuras da tirinha e contando a história. Você tem que lembrar que quem está escutando não está vendo a imagem, então você tem que descrever tudo que está na história. Por exemplo, aqui no primeiro quadrinho, Cebolinha e Mônica veem uma barata, né? A Mônica está assustada. O Cebolinho também está um pouquinho assustado. O Cebolinho sai correndo, olha só. Aqui a gente vê pela posição, né? Aí isso você vai ter que escrever com palavras. A Mônica aqui tá parecendo, ó, agradecida, né? Pela atitude do Cebolinha. Tá pensando, ele vai salvar ela, né? E o Cebolinha volta correndo, mas ao invés de trazer um chinelo para bater na barata, uma vassoura, alguma coisa assim, ele traz uma cadeira pra Mônica subir na cadeira, né? Certo? Então, você vai escrever essa historinha. O adulto pode ajudar registrando, ou seja, escrevendo em uma folha, mas a criança é que deve ditar a história. Então, você, criança, aluno da professora Fabiola, que vai dizer o que o adulto vai escrever. Lembre, a história não precisa estar perfeita, mas ela tem que ter a voz da criança, porque em contar histórias é uma parte bem importante para a gente aprender a escrever histórias, certo? Então, a história primeiro é imaginada na nossa cabeça, depois é que ela vai para o papel. Todos os escritores primeiro imaginam a história na cabeça. Então, foi para o papel, o adulto escreveu a história, ou se a criança tiver capacidade já para escrever sozinha, pode escrever. A gente tem que fazer a revisão, ou seja, você vai ler a história, vai ver como ficou, vai ver se precisa mudar algumas coisas, e depois que mudou o que precisa, você vai copiar a história aqui, tá? Pode dar um título bem legal para sua história, e não precisa ser longa, tá? Ela pode ser bem sucinta. Só que ela tem que seguir toda a ordem que está aqui, tá certo? Ela tem que contar os acontecimentos que estão aqui. Adulto que estiver ajudando, por favor, deixe a fala da criança bem à vontade. Ajude na escrita e oriente em algumas coisas. Sempre questionando, será que fica bom? Será que tem uma forma de fazer que ficaria um pouquinho melhor? Como é que a gente pode juntar? Essa forma a gente pode aprender a auxiliar a criança a revisar o seu texto e auxiliar na escrita de histórias, tá ok? Daqui a pouco continuamos com mais uma parte dessa unidade do livro, que ela é bem rica, tem bastante coisas para fazer.